Efésios capítulo 5, versículo de número 18, a palavra do Senhor nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo. A tradução fala Espírito Santo, né? Mas aqui fala enchei-vos pelo Espírito. E não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. É um conselho de Paulo para nós, né? A King James, a minha tradução diz assim: não vos embriagueis com vinho, a qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Uma orientação de Paulo para nós, para que busquemos estar cheios do Espírito Santo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo de número 5, ele traz aqui um chamado para uma vida transformada. Paulo, ele contrasta a velha natureza. Quando nós examinamos o capítulo 5, nós vamos ver Paulo fazendo um contraste entre a velha natureza e a nova vida em Cristo, aquilo que Cristo preparou para nós. Ele fala sobre o viver como filhos da luz, ele fala sobre como viver como filhos da luz, remir o tempo e andar em sabedoria. Mas no meio dessas instruções, ele faz essa declaração poderosa, que é do versículo de número 8, onde outra tradução diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito, falando do Espírito Santo. Paulo está mostrando dois estilos de vida. Primeiro, um controlado pela carne e o outro que é controlado pelo Espírito. A expressão que Paulo usa aqui, dizendo enchei-vos, no original ele indica algo de continuidade, algo que está sempre buscando estar cheio, algo que com o passar dos dias se esvazia, mas está sempre buscando ser cheio, constantemente cheio, ou seja, não é uma experiência única, é algo como um estilo de vida. A orientação de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18, não se refere a uma experiência de um dia, de um momento, de uma estação da vida, mas está falando de uma jornada constante, aonde de segunda a segunda, aonde de ano a ano eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. É um maravilhoso conselho que ele traz para nós. E o que significa ser cheio do Espírito? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa vida, né, vivendo cheios do Espírito, né? O que significa ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não é a emoção que você sente durante o culto. Às vezes nós cantamos canções que nos arremete à grandeza de Deus, que nos arremete a circunstâncias aonde nós nos emocionamos. Não que se emocionar seja errado, mas o emocionar em si, ele não é algo que nos afirma, nos confirma sermos cheios do Espírito Santo. Não é uma emoção, não é um sentimento, não é apenas o sentir algo durante o culto. Não, ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida onde você deixa o seu controle da sua vida, você deixa o comando da sua vida nas mãos de Deus. O ser cheio do Espírito Santo, o homem e a mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele só vive segundo a liderança do Espírito. Ele é guiado, ele é conduzido, ele não toma o controle da sua vida em suas mãos, mas ele entrega a totalidade da sua vida nas mãos de Deus. E tudo que ele faz, ele busca o conselho do Espírito Santo para tomar as suas decisões. A vida está rendida. Quando nós falamos de cheio, não é como algo, como um copo que nós falamos: irmão, enche lá para mim. O irmão pega lá, sabe, e vai abrir a torneira e vai encher. Pode pegar aqui, irmão, por favor, vamos levar a sério a brincadeira aqui. O senhor já se moveu, então vamos completar. Sabe, o irmão vai lá, vai pegar, abrir a torneira e vai encher. Não, mas o ser cheio do Espírito Santo não é como algo que vem despejando sobre nós, mas diz respeito a nós indo até Deus e nos permitindo ser, sabe, tomado plenamente pela presença de Deus. O bom exemplo disso está em Ezequiel 47, quando Deus se revela a Ezequiel, e Ezequiel é levado naquele rio e é levado para partes mais fundas. Não foi o rio que veio, sabe, enchendo e transbordando, obrigado, irmão, sobre a vida de Ezequiel, mas foi
Ezequiel que foi levado de uma parte onde dava até os tornozelos, para uma parte que dava até os joelhos, até chegar à cintura, ao ombro, e chegar a um lugar onde já não dava mais pé. Foi Ezequiel que foi a lugares mais fundos. Então, o ser cheio, quando nós falamos sobre ser cheio, não é a mesma expressão que nós entendemos quando enchemos algo, mas é a expressão de que nós vamos a Deus de uma forma que nós sejamos repleto da presença de Deus. Então, a expressão aqui, quando Paulo fala para sermos cheios, nos enchermos, nos deixar ser cheio pelo Espírito Santo, é buscar a Deus de uma forma que Ele tome o controle das nossas vidas e do nosso coração. Assim como o vinho controla o comportamento de quem bebe, o Espírito Santo ele deve governar a mente do crente. Porque olha a comparação que Paulo usa aqui. E não vos embriagueis com vinho. Quem está embriagado com vinho, ele tem o domínio sobre as suas ações? Está embriagado. Camarada às vezes não tem nem o controle da perna, ele tenta levantar e cai, né? Tenta dar um passo para frente, dá 3 para trás, sabe? As reações, as ações, sabe? Ele perde o domínio, perde o controle da situação por causa da embriaguez. E Paulo está falando justamente isso. Assim como o vinho controla o comportamento de quem bebe, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus controle a sua vida. Seja aquele que conduz, aquele que direciona, aquele que te leva para os lugares aonde você precisa ir, aquele que, sabe, diz o sim ou o não para as tomadas de decisões da sua vida, aquele que determina as suas ações, os seus pensamentos, aquele que tem todo o controle da sua vida. Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Deus quer que nós sejamos repletos da presença de Deus ao ponto de nos conduzirmos segundo a vontade dEle. E é interessante porque Paulo ele viveu intensamente isso. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver Paulo falando que muitas vezes ele quis ir a determinados lugares, como por exemplo a Roma, mas foi impedido pelo Espírito de Deus. Deus falou, não é o tempo. Mas em determinado momento, Paulo estava em um lugar, estava ali, e à noite, enquanto dormia, ele teve um sonho espiritual, onde alguém aparecia e falava, Paulo, vem até nós, atravessa a Macedônia, e vem até nós para trazer a mensagem de Cristo, para trazer as boas novas de Cristo. E ali ele entende a direção de Deus, e vai até aquele lugar, e vai ali trazer a mensagem do Senhor. Quando Paulo estava retornando para Jerusalém, na sua última viagem a Jerusalém, quando ele seria preso e maltratado, vários profetas se levantaram e falaram, Paulo, olha, vai acontecer assim, você vai sofrer, é melhor que você não vá. Mas Paulo sabia que era a vontade de Deus, e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, foi a Jerusalém, sofreu o que tinha que sofrer, foi levado até Roma para poder, como prisioneiro, trazer o evangelho a muitos. Ou seja, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, mesmo quando as coisas são contrárias à nossa vontade, nós estamos dispostos a seguir, por causa de sabermos que o Espírito Santo de Deus nos revela a mente de Deus ao nosso coração. E aquilo que Deus tem para nós é o melhor para as nossas vidas. Então, quando Paulo está nos falando para não nos embriagarmos com vinho, mas para sermos cheios do Espírito Santo, é justamente isso, para sermos controlados por Ele. E o problema é que muitos estão cheios de outras coisas. Nós vivemos cheios de muitas outras coisas, às vezes nem ao vinho, até são coisas razoáveis, são coisas aceitáveis. Vivemos cheios de ansiedade, vivemos cheios de pecado, vivemos cheios de distrações, sim ou não? Quanto tempo você passa rolando a tela ali do seu celular para cima e para baixo? E vendo coisas que às vezes nem são necessárias que você as veja, né? Quanto tempo você passa sentado em frente a uma TV, sabe, olhando e vendo coisas que nem vai edificar o seu espírito? Quantas distrações tem no seu dia do tempo que era para a sua oração, do tempo que era para a sua meditação na palavra de Deus, do tempo que era para você estar na casa do Senhor, do tempo que era para você estar falando de Deus, do tempo que era para, sabe, você estar fazendo alguma coisa para o reino, mas estamos distraídos. Queridos, nós estamos sempre cheios. Olha a correria do dia. Qual é a expressão mais dita ao longo do dia? O dia está corrido, estou sem tempo. Ixi, olha, a hora já foi, já estou atrasado, perdi a hora. Estamos sempre ocupados. São coisas que estão nos enchendo, estão dominando a nossa vida, estão causando distrações, estão nos apartando de sermos cheios do Espírito Santo.
Estão nos impedindo de sermos cheios do Espírito Santo. Lembrando que ser cheio do Espírito Santo é uma caminhada aonde nós vamos em direção a Deus, nos aproximamos de Deus, nos achegamos a Deus para termos dele. Sabe, os desejos da carne são outras coisas das quais nos tira da presença dele. Nós acabamos de passar por um período de 21 dias de consagração, de jejum, diante da presença de Deus. E quantas tentações que surgiram para nos tirar do propósito. Quantas situações vieram para nos roubar daquele momento que estávamos dedicando para Deus. Sabe, estamos no propósito de orar pela madrugada. Quantas situações nos acontecem para nos impedir de dormir cedo, para podermos acordar na madrugada. Quantas situações acontecem para nos impedir de levantarmos ou de estarmos na presença de Deus na madrugada. São situações que nos rouba, que nos tira de estarmos sujeitos ao controle de Deus. Mas Deus está nos dizendo, esvazie-se disso. Tire essas coisas que têm enchido a sua vida e busque ser cheio de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo, busque ser cheio da presença do Senhor, porque existe sempre um vazio dentro de nós e muitas vezes as coisas as quais estão ocupando a nossa vida são coisas para preencher esse vazio. São coisas para trazerem a justificativa, sabe, a satisfação, a realização do nosso dia a dia. O homem tem um vazio dentro de si e muitos estão tentando preencher com coisas erradas, mas somente o Espírito de Deus pode satisfazer. Por que as pessoas hoje estão aí em distribuidoras, bares? Você vai sair daqui da igreja, vai ver muitos de lugares aí lotados. E pessoas vão amanhã você vai para o seu serviço, vai passar em lugares, pessoas que você viu hoje à tarde, 5 horas da tarde. Naquele lugar, amanhã cedo, ainda estará lá. Vai faltar um emprego, porque vai estar lá. E o que elas estão buscando nesses ambientes? O que elas estão querendo lá? Estão querendo preencher algo. E muitas vezes nós estamos em busca de coisas para nos preencher, enquanto que tudo que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. É sermos cheios dele, porque é ele que vai trazer a completa realização, a completa satisfação nas nossas vidas. É ele, a presença de Deus em nós, é ele quem nos completa, é ele quem nos realiza, é ele quem nos torna plenamente cheios. Tanto que Paulo vai dizer que quando ele estava preso, sabe, ele diz, eu estou preso, mas o evangelho do Senhor não está preso. Ou seja, mesmo Paulo na prisão, ele não estava ali desanimado, afadigado, ou, sabe, emocionalmente abatido ali, deprimido, né? Por causa da prisão, não, ele estava alegre com o Senhor, porque cheio do Espírito Santo de Deus, não eram as cadeias, não eram as prisões que o detinha, era por meio das cartas, ele evangelizava, eram as pessoas que chegavam lá, ele falava de Cristo, ele cumpria o seu propósito, ele fazia a vontade de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, queridos, não há circunstância ou situações que nos abate, não há circunstância ou situação que nos pare, não há coisas que venham, possam nos limitar, possa nos impedir de avançar, porque é o Espírito Santo de Deus que nos leva a avançarmos. Mas precisamos seguir o conselho de Paulo. Deixe-a ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Se aproxime da presença de Deus, se achegue à presença de Deus, porque só o Espírito Santo nos satisfaz de verdade, só Ele nos preenche de verdade. E, como nós já falamos aqui, outro dia, há uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Há uma diferença. Todo crente ele tem um Espírito Santo, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, mas nem todos vivem cheios dele. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 vai falar que ele é o selo de Deus em nós, que nós pertencemos a Deus. Mas nem todos nós vivemos cheios do Espírito Santo. E por isso Paulo fala, busque ser cheio. Ter o Espírito é sermos habitação, é sermos o templo, é sermos moradas de Deus. Mas ser cheio é permitir que Ele tenha o controle das nossas vidas. Quem toma a decisão no seu dia a dia? O que te leva a decidir? Os seus caminhos, as suas escolhas, sabe? Sejam coisas fáceis ou coisas difíceis do seu dia a dia. Como você decide? Você pega ali, como alguém diz, né? Chegou o início do mês ali, joga as contas para o alto, aquela que você pegar é a que você vai pagar, né? Está amarrado em nome de Jesus, né? Você decide assim como que você vai pagar a conta, mas e as outras coisas? Como que você decide?
Você vai na presença de Deus, você tira um tempo para Deus, você reserva um tempo para falar com Deus e para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Porque às vezes na oração nós vivemos o que alguns chamam de um monólogo, né? Só uma pessoa fala e nunca para ouvir. A oração ela é uma via de mão dupla, onde nós falamos e nós ouvimos. Na oração nós precisamos estar atento ao que Deus vai falar. Às vezes na oração nós precisamos ter um momento de silêncio para prestarmos atenção ao que Deus quer falar aos nossos corações. Sabe, às vezes nós queremos chegar diante de Deus e simplesmente falar: Senhor, me dá, faz, abençoa. Sabe, ou às vezes só, Deus, o Senhor não está vendo a minha dor, o meu sofrimento, a minha aflição, a minha angústia, sabe? E só falamos e não paramos para escutar a Deus. Precisamos aprender, queridos, a permitir Deus tomar o controle das nossas vidas, e começamos a permitir Deus ter o controle das nossas vidas quando paramos para ouvir a sua voz. Quando escutamos pregações, mensagens, quando lemos a Bíblia, precisamos estar com o nosso coração inclinado para ouvir Deus. Sabe, quando você abre a sua Bíblia no plano de leitura ou qualquer outro tipo de leitura bíblica que você faça no seu dia a dia, você precisa estar atento. O que Deus está falando comigo aqui? Porque até quando você lê a genealogia, Deus fala com você. Até quando você lê genealogia. Porque quando você vai lá, Mateus capítulo 1, você vai lá vendo, e esse gerou aquele gerou aquele outro e tal, até chegar a Jesus, você vai ver lá a moabita, você vai ver lá a prostituta, e se você prestar atenção, você vai ver que aqueles que não deveriam estar lá, que não era da descendência de Abraão, aqueles que foram rejeitados por muitos, aqueles a quem ninguém dava nada, por fé, Deus os escolheu e os exaltou. E Deus pode falar com você até mesmo diante disso, porque não é o que somos, não é quem nós somos, mas é Deus nas nossas vidas, é o quanto dele nós temos em nós. E quando Paulo está nos exortando no versículo 18, pedindo a nós, procure, se esforce, busque ser cheio do Espírito Santo, não perca seu tempo se enchendo de outras coisas, não, vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Ele está falando sobre isso, sobre esse controle de Deus. Você pode ter o Espírito, mas ainda viver no controle da carne, é quando nós estamos apenas com os nossos pés molhados. Se você entrar ali no rio Araguaia, só onde o rio é raso, a água está agitada do jeito que for, pode acontecer o que for, você está seguro, seus pés estão firmados sobre o fundo do rio. Mas quando você vai lá na parte funda, lá no caixote do rio, aonde não dá pé, se você não souber nadar, meu irmão, você está enrascado. Porque a situação que é difícil. Se tiver tempo de cheia, correnteza ou qualquer outra coisa, é pior ainda a situação. Você tem que buscar uma parte mais rasa para poder ter o controle. Mas com o Espírito Santo, nós precisamos aprender a ir a lugares mais fundos para que Ele nos controle, para que Ele nos conduza, para que Ele nos leve, para nos levar àquilo que Deus preparou para nós. Porque Ele bem sabe, os pensamentos que tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. É Ele quem sabe o propósito para o qual nos criou, para aquilo para o qual nos formou. E precisamos aprender como os filhos de Deus, como os servos de Deus, como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, não apenas para um adorno, para um enfeite, mas para sermos cheios dele, para permitirmos que ele nos conduza. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que ele dirija as suas decisões, controle suas atitudes, governe as suas emoções, que ele tenha um domínio sobre a sua vida. E a pergunta não é o quanto do Espírito você tem, mas é o quanto da sua vida o Espírito tem. É o quanto da sua vida o Espírito Santo controla. Sabe por que nós tropeçamos em muitos pecados ainda? Sabe? Situações que nós passamos e tropeçamos e voltamos nela, tropeçamos de novo. É porque às vezes o Espírito Santo não está no controle daquela área da nossa vida. E aí a carne, ela grita, ela fala mais alto, ela sobressai, o Espírito não tem um controle e nós tropeçamos e caímos. A pessoa que é irada e qualquer coisinha ela já estoura, né? Chamado pavio curto ou o sangue no zóio, né? Como dizem, né? Tem o sangue no zóio, é nervoso e qualquer coisinha ela explode. Se o Espírito Santo de Deus controlar essa área da sua vida, você vai ser mais contido. O Espírito Santo vai te capacitar
vai te dar mansidão, foi o que foi feito com Moisés. Moisés, ele não era manso antes de ter o encontro com Deus na sarça, porque Moisés, quando viu o soldado egípcio batendo, maltratando um dos seus concidadãos, do povo hebreu, ele foi e matou o soldado. Imediatamente correu e matou o soldado. E havia uma certo posicionamento ali, sabe, sanguíneo. Pedro era sanguíneo antes do Espírito Santo de Deus. Vieram prender a Jesus, Pedro meteu a mão na espada, cortou a orelha do soldado. No meu Senhor você não toca. Cortou a orelha do soldado. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, levou 40 menos uma, né? 39 chibatadas, e saiu de lá fazendo o quê? Glória a Deus, louvado seja o nome. Não cortou a orelha de ninguém, não bateu em ninguém, não ofendeu ninguém, porque o Espírito Santo de Deus molda e forja os nossos temperamentos, os nossos comportamentos. Ele muda a nossa vida por completo. Queridos, as áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas e moldadas, elas só vão ser transformadas a partir de sermos cheios do Espírito Santo, a partir de permitirmos que Ele controle as nossas vidas, que Ele molde. Então a pergunta é: o quanto da sua vida o Espírito Santo tem? O quanto você permite na sua vida Deus dominar, Deus controlar? Porque existem áreas que nós temos um certo apreço, ou porque nós temos um certo receio de ser descoberta algumas situações das nossas vidas que nós tentamos ocultar. Nós deixamos ali de lado, nós não permitimos Deus ter o controle, nós não deixamos Deus entrar ali, a luz de Deus, sabe, permear as nossas vidas e esclarecer as verdades, e nós impedimos Deus de agir. Mas essa noite Deus nos chama a darmos permissão a Ele, ao Espírito Santo dEle, para que Ele tenha o total controle das nossas vidas. E isso vai trazer evidências. E quais são as evidências de uma vida cheia do Espírito? Volte aí um pouquinho, você está em Efésios, volte algumas poucas páginas, vamos para Gálatas, capítulo de número 5. Quando o Espírito Santo, nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, há evidências, e as evidências são incontestáveis. Incontestáveis. Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Porque quem tem fé, ele mostra as obras da fé. Da mesma sorte, quem tem o Espírito Santo de Deus, dá frutos disso. Demonstra isso. Gálatas capítulo de número 5. Versículo de número 22, Paulo escreve dizendo o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e temperança. Ou seja, isso não são coisas da carne, que as coisas da carne estão anteriormente, é bem longa, né? Bem longa a lição, do versículo 16 até o versículo de número 21, vai falar sobre as coisas da carne, as obras da carne. É o que a carne produz. O que Paulo está dizendo? Você, com a sua capacidade, por mais domínio próprio que você tenha, por mais força e determinação que você tenha, você não consegue produzir o que o Espírito produz em você. Mas quando você permite que o Espírito de Deus venha sobre sua vida, o fruto do Espírito que vai ser gerado em você, não são os frutos nossos, não, é algo singular, é o fruto do Espírito, é algo que o Espírito faz, porque é um caráter completo sendo formado, é algo que Deus vem fazendo em nós. O que Ele vem fazendo? Vem produzindo amor, viver além do egoísmo, deixar a nossa razão, deixar o nosso eu, deixar as nossas vontades, deixar o nosso querer, negar a nós mesmos, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo. E quem nos capacita a sermos capazes de negarmos a nós mesmos? É a nossa força, é a nossa capacidade que nos leva a negarmos a nós mesmos? Não, é o Espírito Santo de Deus produzindo amor em nós, faz com que neguemos a nós mesmos. E o amor é tão importante que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que falássemos as línguas dos homens e dos anjos, contudo, se não tivesse amor, de nada serve. Todos os poderes, os sinais, as maravilhas, os prodígios de Deus, toda a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, se não tiver amor, não tem valor nenhum. É inútil, porque o amor ele sobressai. E aí ele vai dizer no mesmo capítulo 13 de 1 Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê.
E João vai dizer nas suas cartas, ele vai dizer, olha, irmãos, se vocês dizem que ama a Deus, a quem vocês não vê, mas não ama o seu irmão, a quem você vê, sinto muito, meu irmão, você não está amando a Deus e está enganando a si mesmo. Você nem crente é. O João chega a dizer, basicamente, essa é a minha versão, a minha interpretação, mas em outras palavras, João vai dizer basicamente isso, nem crente é. Porque quando somos de Deus, o Espírito de Deus em nós nos leva a produzir esse amor que nos leva a amar o próximo. E não é amar o próximo por causa do benefício do próximo, por causa do próximo ser agradável, por causa, sabe, não. É porque Deus nos ensina, nos põe esse amor, porque Cristo amou até mesmo aquele que os rejeitou. Ele nos amou quando éramos inimigos de Deus. João 3,16, a centralidade da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus amando aqueles que o rejeitaram, aqueles que estavam como inimigos dele. E Paulo está nos dizendo, se o Espírito de Deus tem o controle da sua vida, esse amor será produzido em você. Esse amor será realizado no seu coração, o seu coração será cheio de amor, mas não é só amor, ele vai trazer alegria, independente das circunstâncias, haverá alegria no seu coração. Não é uma alegria que vai depender de momentos favoráveis, não é que nunca vai haver momentos, sabe, onde vai haver alguma mudança de expressão, mas é temporário, mas a alegria será permanente na sua vida. A alegria da presença de Deus, a alegria da certeza de um futuro, a alegria de que as tribulações são momentâneas e passageiras, a alegria que sabendo que mesmo quando passa pelas águas, pelos rios ou pelo fogo, o Senhor está conosco, a alegria de que Deus prepara caminho no ermo, prepara caminho no deserto para nós, a alegria de que Deus, Ele nos garante a vitória em meio às circunstâncias, independente das tribulações, a alegria, algo permanente, independente das situações, algo que não depende de uma circunstância para te trazer alegria, e a paz. O fruto do Espírito vai trazer em você a paz, que é o descanso em Deus. Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, terá paz. E que paz era essa que o salmista estava falando? Paz em meio à tribulação, paz em meio à tempestade. Ele diz, pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas ele estava em paz e em segurança, dizendo, eu não serei atingido. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo, para isso precisamos ser cheios dele. A benignidade, tratar bem as pessoas, bondade, fazer o que é correto, fé, aquela fidelidade permanente, constante em Deus, mansidão, um coração ensinável, disposto a andar segundo a vontade dele e principalmente domínio próprio, controle sobre si. Às vezes nós pensamos, se eu entregar a minha vida a Deus e não ter o controle sobre a minha própria vida, então vou estar a esmo, né? Como um barco à deriva. Mas quando você entrega a sua vida e deixa sob o controle do Espírito Santo, totalmente sob o controle dele, aí você começa a ter controle sobre as circunstâncias. Porque às vezes nós estamos presos na nossa liberdade, na liberdade da independência de andarmos separados de Deus, na liberdade de andarmos segundo a nossa razão, segundo a nossa vontade, e vivemos uma prisão, que é o que o mundo vive. O mundo olha para nós aqui em Cristo e fala, coitado desses, estão presos em uma religião, estão presos andando segundo a Bíblia, não têm a liberdade de ir para a festa, de beber, de fazer o que quer, mas eles na liberdade deles estão presos do domínio da carne, da vontade, das emoções, não têm controle sobre as circunstâncias, sobre as situações, e nós da nossa prisão como escravos de Cristo, estamos vivendo a perfeita liberdade, porque o Espírito de Deus habita em nós e não nos deixa ser dominado por nenhuma delas. Como Paulo diz, posso todas as coisas, mas não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Posso todas as coisas, mas não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Faço tudo, mas nada tem o controle da minha vida, exceto o Espírito Santo de Deus, domínio próprio. Domínio próprio. E o Espírito Santo de Deus é quem produz isso em nós. Quando permitimos ser cheios do Espírito Santo, ele vai trazer esse domínio, esse controle sobre as nossas vidas. Isso não é esforço humano, é resultado da ação do Espírito Santo. Jesus diz lá em João 15, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. E não há como permanecer nele se não tiver o Espírito Santo dele em nós, fluindo em nossas vidas. Porque hoje não é a pessoa do Senhor Jesus que aparecerá como apareceu para Tomé diante de você para provar ou te conduzir. Não, hoje é o Espírito Santo que faz de nós templo e morada de Deus, habitação do Senhor. E quando nós permitimos, damos liberdade a Ele, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E nós passamos a produzir os frutos, as mudanças. O que você precisa de novo na sua vida? Quais são as mudanças que você precisa na sua vida? Seja de caráter, seja, emocional, seja espiritual, seja em qualquer área da sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus assumir o controle de todas as áreas da sua vida, quando você for plenamente cheios do Espírito Santo, e todas as áreas forem governadas por Ele, você vai romper em todas as áreas. Há um testemunho, eu já contei aqui algumas vezes, de alguém da década dos anos 80, dos Estados Unidos, se tornou um dos maiores investidores daquele tempo, um tempo em que houve uma grande depressão na região dos Estados Unidos, e pessoas viajavam de uma parte a outra, se não me engano ele morava na região norte, região do Texas, dos Estados Unidos, e viajavam até a cidade que ele morava para buscar conselhos de investimento, porque ele dizia que ele não perdia um centavo que ele investia. Cada centavo que ele investia, ele obtinha retorno. E o segredo dele era, todas as vezes que ele recebia uma proposta de investimento, antes de ele tomar uma decisão, por melhor que fosse a proposta, por mais experiente que ele era nesse mercado, ele ia para um lugar, pegava a sua Bíblia, sentava ali no secreto com Deus e ficava ali até que o Espírito Santo de Deus dissesse sim ou não. Enquanto ele não ouvia a direção de Deus, ele não tomava a decisão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É entregar o controle de todas as situações a Ele. É chegar aos pés do Senhor e falar, Senhor, olha, eu tenho isso para fazer. Senhor, olha essa situação. Senhor, olha, está acontecendo isso na minha vida, na minha casa. Senhor, olha esse sentimento, olha essa situação está querendo me dominar. Senhor, olha esse pecado que está me secando e eu não estou tendo força. Senhor, eu preciso da tua orientação, da tua direção, eu preciso saber como agir, eu preciso saber o que fazer e não sair da presença dele enquanto não obter resposta, não tomar decisão, não agir enquanto não saber a vontade dele. Esse homem às vezes passava 3 dias sem tomar uma decisão, 3 dias, até mais que 3 dias sem tomar uma decisão. Não que ele ficava ali 24 horas, os 3 dias, ele saía do local, fazia suas refeições, tirava um tempo de jejum, mas não decidia enquanto não ouvia a resposta do Senhor. Enquanto Deus não falava com ele, enquanto o Espírito Santo não o dirigia, ele não decidia, e por isso ele não perdia um centavo de cada investimento que ele fazia. Mas nós vivemos a nossa vida a bel prazer. Não, eu já sei, já li a Bíblia lá, Salmo 23, já entendi, e é isso aí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu vou fazer, e Deus vai ser comigo, e eu tenho fé, e Deus vai me atender, até parece comigo, né? Um dia eu agi assim, eu saí de casa e falei, eu vou fazer, porque eu sou de Deus, e Deus vai me honrar, e tal, e fui e fiz, e aconteceu conforme eu falei, até determinado tempo. E aí o problema veio, e aí eu fui, Deus, o Senhor não é comigo. Aonde está o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la? Deus falou, eu falei para você e eu não falei para você e você foi porque você quis. Agora o problema é seu, por que você está me buscando agora? E às vezes nós somos assim, nós agimos como alguém que tem fé, mas não consultamos a Deus para saber se é a vontade dele. Queridos, ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente falar em outras línguas. Muita gente simplesmente pensa, porque é uma manifestação dos dons de Deus nas nossas vidas, pensa que está cheio. Não, o falar em línguas é uma bênção de Deus para as nossas vidas, para aqueles que Ele tem. Quem não tem, tem que buscar, porque é uma forma de nós sermos edificados, que Paulo diz que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Mas ser cheio do Espírito Santo é deixar a sua vida ser controlada por Ele. Deixar mesmo que não haja operação dos dons,
mas há o controle total de Deus. E Paulo está nos aconselhando, queridos, o melhor para vocês, irmãos, o melhor para vocês é ser cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não existe vida cristã verdadeira. Porque muita gente fracassa na caminhada de fé. Ele tenta, ele vem para a igreja, ele se esforça, ele ora, ele lê a Bíblia, ele jejua e não consegue mudar de vida. Porque ele está tentando na força do próprio braço. Ele está tentando sozinho, ele não está entregando a vida a Deus. Ele não está permitindo que o Espírito Santo de Deus o transforme plenamente. Queridos, quando o Espírito Santo entra em todas as repartições das nossas vidas, não tem como a nossa vida permanecer a mesma. Não tem como. Ela é transformada, ela é mudada quando ele entra no nosso coração, quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa mente, quando ele entra nas nossas emoções, quando ele entra nos nossos pensamentos, quando ele entra no nosso dia a dia. Tudo muda, porque a luz de Deus dissipa todas as trevas, nos traz clareza de visão e nos dá direcionamento. Mas para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para isso precisamos nos encher, nos achegarmos a Ele, irmos aos pés do Senhor, porque a vida cristã está fundamentada no ser cheio do Espírito. Você pode ter religião, mas se você não for cheio do Espírito, você não vai ter transformação. Você pode ter aparência de cristão, mas se você não for cheio do Espírito, você não vai frutificar. Lembra dos homens que foram até João Batista? E perguntaram para João Batista: o que nós fazemos? E aí João Batista fala: vão e dê frutos de justiça, frutos de arrependimento. Mostrem que vocês verdadeiramente são de Deus. Não é falar eu sou de Deus. Não é vestir um terno, uma gravata, mudar a roupa do jeans para social, sabe? Tirar o tênis, colocar um sapato social, deixar de usar shorts, a mulher não vai mais usar calça. Não é isso, não é aparência. É frutificação, é vivência, é verdadeiramente permitir que a sua vida seja plenamente transformada. Verdadeiramente a sua vida seja mudada, sabe? Você pode ter religião, mas se não tiver o Espírito Santo não tem transformação. Não é questão de aparência, mas é fruto verdadeiro. Uma vida cheia do Espírito é uma vida satisfeita, é uma vida equilibrada, é uma vida que reflete a Cristo, que revela a Cristo. Põe de volta aqui, irmão Paulo, Efésios 5,18. Olha só. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O que vai ter na boca de quem é cheio do Espírito Santo? Falando entre vós o quê? Você vê que até o linguajar muda? Não é um crentez, mas é falar a palavra. Quando Paulo está falando dos salmos, está falando das escrituras sagradas, não que seja necessariamente somente os salmos. Você pode falar Deuteronômio, pode falar Êxodo, Levítico, Juízes, pode falar Ruth, pode falar, sabe, Jonas, Jeremias, Isaías, Malaquias, Mateus, Lucas, mas que da sua boca saia a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se há o Espírito Santo de Deus, quando há alguém lamentando da vida, você não vai sentar do lado dela para lamentar da vida com ela. Você vai sentar do lado dela e falar: em Cristo há esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quer mudar a sua vida? Abra o seu coração para Cristo, que Cristo tem mudança para você. Não é falar da aparência da situação ao nosso redor. Alguém enfermo senta lá porque eu recebi um diagnóstico médico e não tem mais saída. Jesus levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O meu Deus é o Deus que nos sara. Jesus Cristo nos dá saúde. Você declara a palavra de Deus. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ele vai falar entre eles salmos. Qual é a conversa do cristão? Que prazer nós vamos ter em outra conversa se não for falarmos de Cristo Jesus? Se não formos falar da Escritura Sagrada? Nós estávamos ontem ali na ação social, cheio de serviço, e alguém queria saber quem eram os 144 mil. Eu falei: ô Jesus,
Que hora para perguntar isso? Na internet eu tenho para pesquisar sobre isso aqui. Mas é falar sobre a palavra de Deus, falar sobre as escrituras sagradas, é falar sobre a grandeza de Deus, falar quem Deus é, sabe? Se nós falamos de quem Deus é, da glória de Deus, do que Deus fez, das maravilhas do Senhor, o ambiente muda, a casa muda, a circunstância muda, a situação muda. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não perde o seu tempo falando de outras coisas, ele não perde o seu tempo disputando, sabe, acerca de A ou B, não, ele fala das verdades de Cristo Jesus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando como de coração ao Senhor. Não é uma falsidade, é uma verdade. Tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Está sentado ali, vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros, vai dar o seu fruto na estação própria, a sua folha não vai murchar, vai estar sempre bem irrigado pelas verdades do Senhor. Mas precisamos para isso ser cheios do Espírito Santo. Isso só acontece após estarmos repletos dele. E quando percebemos que na nossa boca está tendo mais coisas que não deveriam estar do que as que deveriam estar, precisamos correr aos pés do Senhor e falar: Senhor, tem algumas áreas da minha vida que precisam ser mudadas. Senhor, olha, meu coração está enchendo de preocupações, de ansiedade, de medo, de incerteza, de insegurança. O meu coração, Senhor, está sendo tomado de pavor. Senhor, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu me achego ao Senhor, eu abro a minha vida, o meu coração para Ti. O ser cheio é irmos a Ele, é nos aprofundarmos mais nele, é nos rendermos mais a Ele, é nos entregarmos mais e mais a Ele. Senhor, olha essa área da minha vida aqui, Senhor, ainda não. Vem, Senhor, faz a obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então completa, Senhor, muda, transforma, eu permito, Senhor. Vem, Deus, em nome de Jesus e muda, molde, transforme, para que possamos verdadeiramente entre nós, falarmos com os salmos, hinos, temos cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, que não seja simplesmente uma canção da boca para fora. Ouvi uma expressão há um tempo atrás, de um pastor que não estava tendo muito êxito no louvor da igreja. Ele estava incomodado com aquilo que os músicos ensaiavam, a banda ensaiava, e eles cantavam, e aquele louvor era frio, ninguém, se envolvia, não tinha mover de Deus, e aquela coisa. E um dia ele passou em frente a um bar, e viu um cantor lá tocando e cantando, e o povo, aquele cantor conduzia, o povo dançava e tal, e saía da mesa, e era aquela festa. Ele falou: rapaz, ele esperou o show terminar e foi lá: meu amigo, qual é o seu segredo? Vamos lá na minha igreja, vamos lá para você ver lá. Talvez você possa ensinar alguma técnica, alguma coisa lá para os meus ministros lá, porque está difícil lá. Eu gostaria que na minha igreja fosse igual nesse bar. E aí o músico foi, falou: combinado, passou o próximo culto, eu estou lá, eu quero ver. Aí o músico foi, assistiu o culto, terminou o culto, o pastor falou: e aí, qual o seu diagnóstico? O que você me fala? Falou: pastor, é muito simples. Lá no bar, eu canto mentira como sendo verdade, e todo mundo se envolve. Aqui na igreja, vocês cantam verdade como sendo mentira. Cantam verdade como sendo mentira. Nós cantamos a Ele a glória, a Ele a glória. Mas aí, é cântico de coração? Ou a Ele a glória da boca para fora? Ou cantamos a Ele a glória, ô pastor, pelo amor de Deus, chega em cantoria, já canto 4, 5 músicas, já, meu Deus, não para de cantar. Eu quero sentar. Estamos cantando de coração? Queridos, nós estamos aqui para louvar o Rei dos Reis. Nós estamos aqui para prestar um culto a Ele, não é para agradar o pastor. Eu não estou aqui para cantar para te agradar. Eu preciso fazer para agradar a Ele, porque se eu não agradar a Ele, é inútil. Mesmo que você me aplaude, fala: uau, pastor, legal, gostei hoje, eu me emocionei. Não importa. Se Ele não aceitar, não tem valor. Precisa ser aceitável a Ele, precisa ser agradável a Ele. Então, os nossos louvores precisam ser de coração. Precisam sair do coração, precisa ser verdadeiro, porque aqueles que adoram ao Pai precisam adorá-lo em espírito, mas precisa ser em verdade. Precisa ser em verdade.
Queridos, e sendo cheio do Espírito Santo, a nossa adoração será verdadeira, será de coração. Deus, Ele não nos chamou para vivermos vazios. Deus, Ele nos chamou para sermos cheios, plenamente cheios da Sua presença, cheio de presença, cheio de paz, cheio de poder do Espírito. Mas isso vai exigir de nós uma entrega diária. É diário. Não é só o seu momento de 1h30 aqui de culto, não. É o seu dia a dia, a sua vida entregue verdadeiramente. Isso vai exigir essa entrega diária. Não é sobre um culto, é sobre um estilo de vida. Nós somos chamados para vivermos como cristãos, não para estarmos como cristãos em alguns momentos. Hoje o Espírito Santo está nos convidando para pararmos de buscar lugares ou buscarmos em lugares errados, mas começarmos a viver verdadeiramente a presença dEle, a presença de Deus. Não importa como estamos hoje, o importante é que nós tomemos uma decisão de irmos mais fundo, de sairmos de onde estamos. Deus não te chamou para você ficar aonde você está. Não importa o quanto você avançou, não importa o quanto você conquistou, Deus tem mais para você. Deus não nos chamou para estarmos estagnados em uma condição, em uma posição. E às vezes nós justificamos por causa das situações que nos roubam da presença. Mas olha para aqueles a quem Cristo chamou enquanto Ele esteve na terra. Qual deles estava desocupado? Qual deles não estava assoberbado de situações ou situações que poderia justificar não seguir a Cristo? Por isso Jesus fala, negue-se a si mesmo. É uma renúncia, é uma decisão. É por isso que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Às vezes nós não queremos diminuir, nós queremos que Cristo cresça, mas nós não estamos dispostos a diminuir. Mas nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, para deixar Ele ter o controle da nossa vida, para Ele nos levar a termos o controle da situação. Por meio do poder dEle, você vai ter controle das situações das quais hoje você não controla. Por meio da presença dEle, por meio de você entregar a sua vida no controle das mãos dEle, totalmente nas mãos dEle, você vai ter domínio sobre as situações, pelo poder dEle, você terá domínio sobre as situações as quais hoje você não domina. Mas para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus.